Chegamos à lição de número 12 das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical de Adultos, desse segundo trimestre de 2022. Esse é o canal EBD Bíblia e Teologia. Eu sou Eduardo Oliveira e vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final de mais um abençoadíssimo e maravilhoso trimestre, em que temos aprendido muito sobre a palavra de Deus, desta feita, aprendendo sobre o maravilhosíssimo Sermão do Monte. Como temos visto, um sermão proferido pelo Mestre Jesus e que está nos capítulos 5, 6 e 7 do primeiro evangelho, na ordem, como temos na Bíblia Sagrada, o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro dentre os evangelhos. E, nesta lição de hoje, nós temos a seguinte temática: a bondade de Deus em nos atender. Estamos estudando, seguindo ali a sequência do texto, ou seja, do conteúdo que está nos capítulos 5 a 7 de Mateus, deste sermão, e estamos, então, no capítulo 7 de Mateus, estudamos os primeiros versículos na lição anterior, e nessa lição de número 12, estaremos estudando do versículo 7 ao versículo 20 do capítulo 7 de Mateus, quando vamos abordar essa questão da bondade, né? A bondade de Deus em atender os seus servos, os súditos do seu reino, e temos então essa palavra bondade como sendo a palavra-chave da lição de hoje. Então, para nós iniciarmos, o texto áureo, que está em Mateus 7, versículo 11, diz: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Né? Ou seja, o texto, esse versículo do texto áureo, é bem interessante quando Jesus ele faz uma pergunta. Se vocês que são maus dão coisas boas para os vossos filhos, vocês sabem dar o que é bom para os vossos filhos, imaginem o Pai Celestial, o Pai de vocês, o vosso Pai, o Criador do Universo, o Senhor Deus, que é em sua essência bondade, que é em sua essência amor, que é em sua essência misericórdia, né? Que é em sua essência graça. Então, Jesus aqui mostra de forma muito evidente e com um exemplo bem interessante o fato de que Deus em sua essência, um Pai bondoso. A verdade prática diz assim: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Aqui nós temos duas coisas bem interessantes. Primeiro, esse Pai que é tratado como um Pai bondoso, que é Deus, ele é citado na verdade prática como um Pai amoroso. Então, nós podemos ver na Bíblia, pelo que estamos estudando nessa lição, que Deus, ele é amor para com aqueles que necessitam dele. É claro que é um amor responsável, porque tem muitos pais que amam, mas não se preocupam com o futuro. Tem pais que dão aos filhos o que eles querem e não se preocupam tanto em dar aquilo que eles de fato precisam. Deus, a sequência da verdade prática diz que Deus é Pai amoroso e ele concede aquilo que é realmente bom para os seus filhos. Né? Não é aquilo que é num momento bom, não é aquilo que parece ser bom, não é aquilo que o filho quer, é aquilo que é bom. E às vezes o que é bom é o que às vezes é o que nem sempre nós queremos, mas Deus sabe o que é o melhor. E ele sempre, como um pai amoroso, e que é bom em nos atender, ele nos dá aquilo que é realmente bom. Então, nós temos essa lição comentando os versículos 7 ao versículo 20 do capítulo 7 de Mateus, e nós veremos, então, nesse contexto, um dos atributos de Deus. A bondade é um dos atributos do Senhor. Como já temos visto, nesse trimestre, vimos no trimestre anterior, os atributos são características inerentes ao ser divino. Né? Então, a bondade ela faz parte de um dos atributos de Deus. São características que estão bem ligadas à palavra Deus. Quando se fala Deus, a gente já vem em nossa mente os seus atributos. Eternidade, bondade. Eternidade, onisciência, onipotência, onipresença, mas também, dentre outros, bondade. É um dos atributos divinos. Né? Um dos atributos
de Deus, que é um pai amoroso e que concede para os seus filhos aquilo que é essencial para a sua subsistência, né? Portanto, nós vamos aprender nessa lição que Deus é bom e que ele ouve as petições daqueles que são súditos do seu reino. Reino este abordado, exatamente o que é abordado por Jesus nesse sermão da montanha ou sermão do monte, como vimos nas primeiras lições. E nós vemos que Jesus, no capítulo 7, versículo 7 de Mateus, que é o versículo que abre esse conjunto de versículos que são comentados nessa lição, quando Jesus diz: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, se vocês pedirem, se vocês buscarem, se vocês baterem, vocês vão ver que vocês vão alcançar, vai ser dado a vocês vão encontrar e a porta será aberta. Uma figura de linguagem que Jesus usa para dizer que se nós buscarmos a Deus como filhos dele, nós temos um Pai que pode nos atender, nos abençoar. Então nós vamos ver aqui nessa lição que todos os que entram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus, né? Então aqui nós vamos poder aprender uma coisa bem interessante nessa lição, que não basta ser filho de um pai amoroso, não basta ter um pai amoroso, tem que ter alguém que é de fato filho. Não basta ter alguém que abençoa, que é bondoso, tem que ter alguém que coopera para receber essa bênção, né? Então nós vamos aprender também isso. E conforme a nossa lição cita, o Senhor é bom, e aqueles que têm uma vida de comunhão com ele e procuram viver cheios do Espírito Santo, conforme Efésios 6, 5, 8, 5 e 18, que Paulo ele escreve aos irmãos da cidade, na igreja, que estava na cidade de Éfeso, dizendo: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo estava instruindo a igreja a ser cheia do Espírito Santo, e nós entendemos que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos faz entender a palavra do Senhor, é o Espírito Santo que nos ajuda a entender a vontade de Deus para as nossas vidas, é o Espírito Santo que nos ajuda a nos aproximarmos de Deus, o Espírito Santo que nos ajuda a evitarmos o pecado, o Espírito Santo que nos ajuda a compreender aquilo que Deus quer falar para nós, aquilo que Deus quer de nós, né? E nós vemos a lição na sequência dizer: examinando a palavra, viver cheio do Espírito, examinando a palavra, e não serão jamais enganados pelos falsos profetas, conforme Mateus 7,15, quando Jesus, dentro desse conjunto de versículos que citamos da leitura bíblica em classe, no versículo 15, Jesus, ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós vemos então que nesse conjunto de versículos, que nós temos 14 versículos, do versículo 7 ao versículo 20, Jesus fala sobre pedir, buscar e bater, que Deus vai responder. Depois ele diz: porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Depois ele prossegue dizendo que se vocês, que são pais, que são humanos, seres humanos, limitados, cheios de falhas, correspondem positivamente aos vossos filhos, imagine Deus, né? Aí ele diz: qual dentre vós vai dar para o filho pedra quando ele lhe pedir pão? Qual vai lhe dar uma serpente quando ele lhe pedir peixe? Aí ele prossegue dizendo: portanto, tudo que vocês quiserem que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Ou seja, nós temos que agir para com as pessoas conforme nós gostaríamos que agissem conosco. Aí ele prossegue dizendo: procurem entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Jesus estava chamando a atenção aqui, usando uma figura de linguagem, para mostrar que o caminho que nos conduz à vontade de Deus, ele é mais difícil do que o caminho que nos leva para distante de Deus. A maioria acabam entrando pela porta larga, porque ela é mais fácil. Mas Jesus nos ensina a procurarmos a porta estreita. Aí ele prossegue dizendo: porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, né? Ele fala da porta estreita e do caminho apertado. Aí ele prossegue dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas. Ou seja, vocês têm que escolher o caminho, a porta que é estreita, o caminho que é apertado. Além de ter essa preocupação de buscar o caminho certo, de bater na porta certa, por mais que seja mais complicado, mais difícil, mas vocês têm que ter esse objetivo. E também tem que se preocupar com aqueles que podem querer vir prejudicar a vossa fé, os falsos profetas. E isso, abrindo parênteses aqui, tem sido uma coisa terrível. Pessoas que
se utilizam da palavra de Deus para fazer o que Deus não mandou, para falar o que Deus não direcionou, muitas vezes para dizer em nome de Deus, sem Deus ter dito nada, né? E é uma coisa que nós temos que ter muita preocupação, que Jesus nos alertou. Aí ele prossegue dizendo, por seus frutos os conhecereis. Aí ele diz, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus, né? Aí ele prossegue, no final desse conjunto de versículos, ele diz, portanto, pelos seus frutos os conhecereis, né? Então, essa abordagem da nossa lição de hoje, quando nesse primeiro tópico, a lição fala sobre a bondade de Deus. Primeiro, definição de bondade. Aí a nossa lição cita que bondade, a definição da palavra bondade diz respeito à qualidade ou caráter de bom, né? Ou seja, a qualidade de alguém que é bom, alguém que em seu caráter demonstra ser uma pessoa de bem, uma pessoa boa. Diz respeito à benevolência e boa ação. Qualidade ou caráter de bom, benevolência, boa ação, né? Então são características de alguém que que é uma pessoa bondosa. E nós vemos que é um dos atributos divinos, a bondade, e não do homem. Então nós podemos ver que a bondade faz parte da essência de Deus, mas não faz parte da essência do homem. Nós, quando vamos estudar sobre os atributos divinos, nós vemos que existem, na classificação dos atributos divinos, os atributos comunicáveis. A bondade está entre os atributos comunicáveis de Deus, que Deus comunica com o ser humano. Por exemplo, onisciência, onipotência, onipresença, imutabilidade. São atributos divinos que não são comunicáveis. Deus não comunica com o ser humano. Não existe ninguém onisciente, não existe ninguém onipotente, não existe ninguém onipresente. Dentre os atributos comunicáveis, são aqueles atributos que Deus comunica com o ser humano, que pode... É como se emanasse de Deus aquilo para a vida do ser humano. Então, o ser humano pode ter em si a bondade, não pelo que ele é em si mesmo, mas pelo que emanou de Deus, pelo que veio do Senhor. Então, a bondade, ela não faz parte da essência do ser humano propriamente, porque a natureza humana, ela é caída. A natureza humana, ela tem a tendência ao erro, ao pecado. E a bondade, ela faz parte dos atributos de Deus, da essência de Deus, e ele comunica com o ser humano. Então, o ser humano só pode ser bondoso através da bondade divina, né? Então nós vemos que o apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 7, versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então nós vemos aqui Paulo mostrando que a essência do ser humano, a sua carne, a essência do ser humano, ela não tem em si o bem, a bondade. E que existe essa guerra, que a gente fica tentando fazer o bem, tentando fazer a vontade de Deus, tentando fazer o que é bom, e a carne não quer cooperar. A gente, às vezes, até quer fazer algo bom, e a carne acaba nos levando a fazer aquilo que não agrada a Deus. Então, em nós mesmos, a nossa essência, ela tem essa tendência de não fazer aquilo que diz respeito à vontade do Senhor, não fazer aquilo que é bom, aquilo que é o bem, né? Aí, a nossa lição prossegue dizendo que, ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original e sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus, né? Então nós vemos que Deus fez o homem sem pecado, e quando o homem peca, ele vai... as características do ser humano vão estando cada vez mais distantes das características divinas. Porque o pecado, segundo a Bíblia nos ensina, ele nos afasta de Deus. E o ser humano, depois do pecado, ele passou a viver sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus. O ser humano já não... O pecado faz com que o ser humano não tenha vontade, não tenha prazer, não tenha inclinação para fazer aquilo que é santo, aquilo que está relacionado a Deus, que é santo, que é perfeito, que é maravilhoso, que é bondoso em sua essência. Daí nós vemos a razão da ênfase de Jesus para o novo nascimento, conforme João capítulo 3, versículo 3, quando Jesus dialoga com aquele mestre chamado Nicodemos, muito conhecedor da lei, e Jesus chega para ele e fala sobre a necessidade do novo nascimento. Por quê? Porque só nascendo de novo, que é um termo utilizado dentro do contexto de vida eclesiástica, de vida cristã, de vida espiritual, para essa nova vida em Cristo, para a pessoa que aceita Jesus e passa a viver de forma diferente, ou seja, é como se ela tivesse morrido e tivesse nascido de novo. E espiritualmente, biblicamente, é exatamente isso. É morrer para o mundo, morrer para o pecado e nascer de novo, nascer para Cristo, nascer para viver para Deus, para servir a Deus, para agradar o Senhor. Somente entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado, conforme Mateus 7,14, podemos desfrutar da graça divina
e ter a nossa natureza transformada para, de fato, fazermos o que é bom. Então é esse o processo que se faz necessário, se nós quisermos fazer o que é bom, se nós quisermos agir de acordo à vontade de Deus e agirmos como o Deus bondoso age para conosco, nós precisamos entender que temos que entrar pela porta estreita, passar pelo caminho apertado, para que nós possamos desfrutar da graça de Deus, do favor imerecido de Deus para o ser humano, sermos transformados, ter a nossa natureza transformada, para que depois desse processo nós possamos, de fato, agirmos, fazermos, atuarmos como pessoas bondosas. É o que acontece na vida daqueles que hoje servem a Deus, porque passaram por esse processo. A sua essência não era isso, mas hoje são por causa de Cristo, por causa do Espírito Santo, por causa do Criador do Universo. Segundo ponto desse primeiro tópico, a bondade de Deus no aspecto bíblico. Nós vemos que a Bíblia, ela mostra a respeito da bondade de Deus, que Deus é bom por natureza. Por isso, João diz que ele é amor, conforme 1 João 4 e 8. Então, nós vemos que Deus, que é bondade, que é bom, ele não tem amor. Ele é amor. O amor de Deus não é algo que ele possui por um determinado momento, por um determinado período. É algo que, se eu falo de Deus, eu sei que existe amor, porque amor também faz parte dos atributos de Deus, que inclusive faz parte dos atributos comunicáveis de Deus, atributo que Deus comunica com o ser humano. Então, a Bíblia diz que Deus é bom por natureza, por isso que o apóstolo João cita que Deus é amor e fonte de toda a benignidade, de modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. Então, nós vemos que o real e verdadeiro bem, ele está além do ser humano, muito mais acima, transcende, está muito além, muito acima do ser humano, daquilo que o ser humano é e da dimensão que o ser humano vive. Por quê? Porque está em Deus, e Deus está muito além do ser humano. Terceiro ponto, a bondade de Deus no aspecto teológico. Nós vemos que, teologicamente, o termo bondade, ele é bastante amplo, né? E diz respeito também a santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia, né? E nós vemos que Deus, em sua bondade, nós vemos ele abarcar todos esses termos em sua essência. Esse Deus bondoso, ele é também santo, ele é também reto, é verdadeiro, é amoroso, é benevolente, é cheio de graça e de misericórdia. Então nós podemos ver a bondade de Deus no seu amor para conosco. E o Senhor é bom e a sua graça é dispensada até para os que não merecem nada, né? Nós vemos, por exemplo, que a Bíblia diz que a chuva cai sobre os justos e os ímpios. Então, existem muitas bênçãos que Deus proporciona de forma direcionada. Deus abençoa fulano com uma bênção específica, Deus abençoa fulano na sua vida ministerial, abençoa alguém na vida financeira, abençoa alguém na vida profissional, mas existem muitas bênçãos que Deus proporciona ao ser humano de modo geral. A chuva, que abençoa muitas pessoas, abençoa cristãos e não cristãos, servos de Deus e não servos de Deus. Todo ser humano na Terra pode dizer que já foi abençoado por Deus. Só o fato de alguém respirar, ter a vida, ele já é uma pessoa que foi abençoada por Deus, né? Então, nós vemos que a graça de Deus é tão grande, desse Deus bondoso, que até aqueles que não merecem nada são agraciados, né? É por isso que a Bíblia nos mostra que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos, né? Então, desde aquela pessoa que não anda praticando coisas horríveis, quanto aquelas que praticam os mais terríveis pecados, atos ruins, elas estão diante da mesma condição de poder aceitar o mesmo Jesus. Então, a graça é dispensada a todos. E aí a nossa lição cita aqui: mesmo sendo imperfeitos, jamais nós daríamos aos nossos filhos uma pedra por pão ou uma serpente por peixe. Então, uma interrogação aqui: o que o Deus bondoso não fará em nosso favor se pedirmos tudo em oração, segundo a sua perfeita vontade?
Imaginemos o quanto esse Deus é bondoso. Se nós... Aí eu costumo dizer, para fechar aqui esse tópico rapidinho, que depois que o ser humano passa a ser pai, que passa a ser mãe, muda muita coisa na mente da gente, a perspectiva e etc. Você que está assistindo essa videoaula, por exemplo, você para pensar em quantas atitudes você já passou a ter de diferente depois que você passou a ser pai ou mãe, né? Como mudou as perspectivas da vida, as atitudes, né? Muitas coisas que nós pensávamos de um jeito, depois passamos a ser pais, pensamos de outro. O tanto que a gente passa a ter uma dimensão maior do que é o amor e o cuidado, a bondade de Deus para conosco, quando a gente tem um sentimento de muito cuidado, de carinho, de afeto com alguém que Deus nos deu como filho. Ao ponto de a gente ficar mais preocupado com a necessidade do filho do que nossa. Como os nossos pais mais se preocuparam muitas vezes mais com as nossas necessidades do que com as deles. Quantos pais já passaram fome para o filho poder comer, deixar de comprar alguma coisa para si, para poder comprar para o filho? Por quê? O sentimento de pai, o sentimento de alguém que quer cuidar, que quer ajudar. Imaginemos Deus que é santo, que é perfeito, que é amoroso, o tanto que Ele se preocupa e quer nos ajudar, nos abençoar. Então essa é a abordagem do nosso primeiro tópico da nossa lição. Segundo tópico, há dois caminhos para escolher. Nós temos visto no primeiro tópico, acabamos de ver que Deus é bondoso, que Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus se preocupa em atender, em abençoar, em ajudar o ser humano, os seus filhos, os seus servos, os seus súditos. Agora, essa abordagem diz respeito à atitude que o ser humano tem, que o cristão deve ter, para que ele possa alcançar o galardão, a bênção, a ajuda, a proteção, a resposta desse Deus bondoso, desse Deus amoroso. Aqui nós vamos comentar a partir do versículo 15, ou seja, a partir do versículo 13, quando Jesus diz: entrai pela porta estreita, entrai pelo caminho apertado, né? Aí a abordagem aqui diz respeito ao fato de que há dois caminhos, duas opções, duas possibilidades para o ser humano, duas opções de escolha, dois caminhos que podem ser percorridos. Nós vamos ver aqui, a partir desse momento, que é necessário o ser humano entender que ele precisa cooperar, ou seja, fazer a sua parte para alcançar as bênçãos desse Pai bondoso, que é Deus, o Senhor. Primeiro aqui, a porta e o caminho no aspecto bíblico. Nós vemos que quando Jesus apresenta as figuras da porta e do caminho nesse sermão que ele está abordando, que ele está tratando de vários temas e assuntos maravilhosos, Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, né? Ou seja, quando Jesus fala da porta e do caminho que precisa ser seguido, que precisa ser buscado, Jesus está falando dessa ação que nós temos, o que o ser humano precisa ter, de iniciar algo novo, ou seja, de uma nova comunhão. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, é como se a gente dissesse assim: eu não quero mais essa vida que eu posso fazer tudo, eu quero essa vida daquilo que eu preciso fazer. Eu não quero mais essa vida que eu era tudo que eu queria. Agora eu quero essa vida que Deus proporciona para ser aquilo que Cristo quer que eu seja. Aquilo que eu quero pode dizer respeito a fazer tudo o que eu gosto. Aquilo que Cristo quer diz respeito a fazer aquilo que Cristo deseja para mim e que muitas das vezes eu não gostaria de ser ou fazer. Então essa nova comunhão com Cristo, esse algo novo que nós estamos buscando, é essa porta estreita, é esse caminho apertado, né? Então nós vemos que a porta diz respeito a uma nova e viva experiência com Jesus. O caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado, né? Que é essa abordagem que a gente fez, que essa viva experiência com Jesus, que nos restringe de muitas coisas que não agradavam a Deus, que deixa que outrora a gente, quem não servia a Deus, ia para as festas, que muitas vezes tinham orgias, que tinham que se participava de coisas que desagradavam a Deus, né? Muitas pessoas que outrora estavam no vício, que estavam participando de diversões que desagradavam o Espírito Santo de Deus, que estavam prejudicando o corpo através das drogas, agora são pessoas que escolheram uma porta estreita, um caminho apertado, ou seja,
escolheram viver uma vida que o restringe a fazer menos coisas que gostaria, para garantir uma vida que, na eternidade, será de viver em uma plena satisfação, de viver verdadeiramente feliz na presença de Deus, nas mansões celestiais. Então Jesus, ele afirma, no versículo 14 do capítulo 7 de Mateus, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A maioria vai para a porta larga. A maioria vai para o caminho largo. Mas aqueles que serão verdadeiramente, que alcançarão a verdadeira felicidade, estes escolhem Cristo, que nos oferece a porta estreita, mas que nos leva à vida eterna. Segundo, o que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? A porta estreita é a que conduz à vida eterna. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Então, a porta estreita é exatamente aquela que nos conduz à vida eterna, aquela que nos conduz a uma vida que iremos viver para todo sempre com o Criador do Universo, com Deus. Nós vemos que os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Isso aqui é interessante observar. Somente a fé em Cristo, em Jesus Cristo, poderá conduzi-lo à vida eterna com Deus. Então, aquela pessoa religiosa, aquela pessoa que está sempre indo para a igreja, aquela pessoa que está sempre com a Bíblia debaixo do braço, aquela pessoa que está sempre lendo a Bíblia, não é isso que garante que a pessoa vai morar com Deus. Não é a parte teórica. Ah, fulano vai muito para a igreja, então ele está pertinho do céu. Servir a Deus é diferente do que muitas pessoas pensam, né? Nós podemos ver na lição do trimestre passado sobre a questão do legalismo. Tem pessoas que acham, dentro do contexto do legalismo, que seguir os preceitos ali na teoria já o faz um bom crente. Bom no sentido de alguém que está agradando a Deus, né? Mas nós vemos que os atos religiosos, aquela parte muitas das vezes ritualista do ser humano, da vida de alguém que se diz servo de Deus, não é o que de fato o faz alguém que está agradando a Deus e que vai garantir a vida eterna, né? Mas a fé em Cristo é que pode nos conduzir à vida eterna com Deus. Os atos religiosos, as boas obras são consequências, né? Ou seja, nós temos que praticar boas obras, termos aqueles atos religiosos, porque temos fé em Deus. Mas o que vai nos levar é essa fé em Deus. Agora, quem tem fé em Deus procura fazer a vontade de Deus. Quem tem fé em Deus procura atentar para a palavra do Senhor, procura fazer a vontade de Deus, que faz parte do pacote daqueles que irão garantir a sua salvação, garantir a vida eterna. Nós vemos que Jesus declarou: porfiai por entrar pela porta estreita. Aí Jesus diz mais, que muitos procurarão entrar e não poderão. Aí nós vemos aqui que esse verbo que Jesus cita, porfiar, diz respeito a esforçar-se com zelo extremo, né? Então, tem pessoas que servem a Deus, mas eles se esforçam mais por outras coisas. Tem pessoas que servem a Deus, mas eles fazem um esforço maior para adquirir bens terrenos do que um esforço para garantir a sua vida eterna. Jesus está dizendo porfiai, ou seja, te esforça com o maior zelo que você puder. Aí o outro termo para porfiar é empenhar-se em obter alguma coisa. Então, Jesus está dizendo, vocês têm que se empenhar, vocês têm que se esforçar, vocês têm que ter um zelo extremo para garantir a vida eterna. Porque uma coisa é Deus ter uma bênção disponível, principalmente a bênção da vida eterna. E outra coisa é eu cooperar para eu fazer parte daqueles que serão abençoados por essa dádiva divina, né? Porque a dádiva de Deus, a dádiva de Deus está à disposição da humanidade, agora, só vão ser alcançados aqueles que cooperarem para estarem debaixo dessa dádiva, dessa bênção, dessa graça, né? Terceiro ponto desse segundo tópico, a escolha entre os dois caminhos. Então é isso, nós temos que escolher aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que leva à vida, né? Neste mundo, só há dois caminhos a serem percorridos, o da vida e o da morte. A escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições, tudo é permitido. Hoje, até muitas igrejas estão aí pregando um evangelho fácil. Um evangelho que você aceita Jesus, mas não precisa se preocupar em mudar. Aceita Jesus, mas não se preocupa muito em ler Bíblia, em estudar a Bíblia e viver conforme a palavra de Deus. Ou seja, o que a pessoa fazia antes, praticamente tudo ela continua fazendo. O jeito que ela se portava antes, quase tudo ela continua agindo da mesma forma. Não é isso que o evangelho nos ensina, né? E a lição prossegue dizendo, contudo, muitos homens e mulheres escolheram trilhar o caminho estreito,
onde todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Conforme Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, né? Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? Então, todas as coisas estão à nossa disposição, mas nem tudo nós podemos participar. Tudo está diante de nós, mas nem tudo nós podemos fazer como servos de Deus. Então, nós vemos que o destino da porta larga e do caminho espaçoso é a eternidade sem Deus. Os que escolhem o caminho apertado, um dia vão morar no céu e serão como a luz da aurora e como luzeiros no firmamento. Hoje, nós podemos deixar de fazer uma série de coisas que outrora faríamos ou que muitas pessoas próximas a nós fazem e que às vezes dizem: fulano está perdendo tempo. Mas estes que hoje acham que estão ganhando tempo, na verdade vão descobrir depois que passaram a vida perdendo tempo. E entenderão que de fato aqueles que renunciaram muitas coisas, a igreja do Senhor, é que estava vivendo a vida que de fato iria valer a pena. Porque o resultado de tudo aqui na terra, na vida daqueles que escolhem a porta estreita, o caminho apertado, é o prêmio da vida eterna, na presença de Deus, para a glória do nome do Senhor. Para nós finalizarmos, terceiro tópico, a mentira dos falsos profetas. Então nós vemos que Jesus trata, nesse conjunto de 14 versículos, ele mostra que Deus é bom, ele exemplifica como é a bondade de Deus para conosco, ele chama a nossa atenção para nós ampliarmos o nosso entendimento, a nossa visão, a nossa compreensão da bondade de Deus. Aí depois ele nos desperta a entendermos que para nós alcançarmos as bênçãos dessa bondade divina, nós temos que fazer nossa parte, nós temos que cooperar. Agora, nesse terceiro tópico, o comentarista da lição, o pastor Ziel Gomes, ele explica que Jesus, ele ensina também que, além de entendermos a bondade de Deus, fazermos a nossa parte para alcançarmos as bênçãos desse Deus bondoso, nós temos que ter cuidado, cautela, preocupação, estar alerta com aqueles falsos, aquelas pessoas, pseudos servos de Deus, pseudos porta-vozes de Deus, né? Falsos profetas, falsos porta-vozes. Então nós vemos aqui, primeiro, cuidado com as falsas aparências. O mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes. Os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Então nós temos que ter esse entendimento, dessa abordagem que Cristo faz sobre a necessidade de nos preocuparmos com aquelas pessoas mentirosas, com os falsos profetas. Termos cuidados com a aparência de muitos, que são aparências enganosas, que são falsas aparências. Pessoas que querem viver de um modo que as pessoas pensem que eles são enviados de Deus, que são direcionados por Deus e que muitos estão somente enganando pessoas, enganando crentes. Aí a nossa lição cita que Jesus faz menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos. Pois estes, ou seja, esses falsos profetas, com as suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho espaçoso que conduz à perdição. Tem muita gente querendo agrupar, querendo volume, querendo quantidade, aí não se preocupam em falar do pecado, não se preocupam em evidenciar que o caminho é apertado, não se preocupam em falar de comprometimento, de compromisso, não se preocupam em falar de vaidade, não se preocupam em falar de uma série de atitudes que muitas pessoas têm tomado, que têm desagradado o Espírito Santo, não se preocupam tanto em falar do compromisso com Cristo, e uma série de coisas, de abordagens que são colocadas à parte. Por quê? Porque são pessoas que não estão direcionadas por Deus, mas se dizem direcionadas por Deus, enganam muitas pessoas e cooperam para que muitas pessoas andem pelo caminho espaçoso. Estão dentro da igreja, mas achando que não precisa ter compromisso, que eu posso continuar participando de uma série de coisas. E hoje em dia tem um monte de coisas dentro da igreja que outrora era coisa que só o mundo fazia. Às vezes a gente olha para dentro de um templo e a gente fica tentando entender se aquilo de fato é uma igreja, se de fato é um templo. Porque muitos lugares estão tentando transformar o templo, o santuário do Senhor, em locais parecidos com os que muitas vezes as pessoas frequentavam antes de servir a Cristo, para ficar parecido, eles querendo continuar ali. O que tem que atrair o cristão não é as pessoas,
O que deve estar em evidência naquilo que nos atrai não é o templo, a fachada, a cor, os luzeiros, as ornamentações, mas o que tem que nos atrair de fato é a palavra do Senhor. É o livro santo, é a lei de Deus que tem que atrair o cristão, que tem que nos atrair de fato, porque ela é que nos dá direcionamento, ensinamento, nos faz entender a vontade de Deus, né? E aí a nossa lição prossegue dizendo que o crente precisa ter todo o cuidado e estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual, para não ser iludido pela boa oratória e as palavras bonitas de pessoas que se fazem servo de Deus, mas que são falsos profetas, que não são profetas, que não são porta-voz de Deus, que não estão fazendo a vontade do Senhor. São pessoas que podem até parecer ser pessoas dóceis, parecem ser pessoas mansas, se vestem como ovelhas. Não são ovelhas, mas se vestem como ovelhas. Ou seja, eles procuram ter uma aparência, como se fosse ovelha. Demonstram ter piedade, fazem longas orações, profetizam, mas é tudo aparência, né? Nós temos que ter muito cuidado com pessoas que estão enganando, pessoas, lobos que estão vestidos como ovelhas, né? Nós temos que ter, eu costumo dizer que muitas vezes a gente despreza um ensinamento de casa e abraça uma palavra, um ensinamento, uma pregação, uma mensagem de fora, e muitas dessas palavras, dessas mensagens, desses aprendizados que a gente absorve de fora, são de pessoas que não têm caráter, não têm bom caráter, pessoas que não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso com a verdade, que a gente não conhece a vida e às vezes a gente está aplaudindo, a gente está recebendo, né? Às vezes o nosso pastor, nosso dirigente, nosso líder espiritual está nos instruindo, nos ensinando todo dia, com o maior cuidado, com a maior preocupação, e a gente nem sempre dá valor. Agora, quando vem um de fora, e de repente a gente acha que aquela pessoa trouxe tudo que a gente precisava. E nós temos que ter essa preocupação, esse cuidado, né? Segundo, como detectar os falsos profetas? Nós vemos que a lição da nossa revista cita que a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal diz que nós podemos facilmente identificar esses falsos profetas, porque em seus ensinamentos eles minimizam a Cristo e glorificam a si mesmos, né? Então, nos seus ensinamentos nós podemos identificá-los, porque eles falam mais de si do que de Cristo. Aquilo que eles falam evidencia a eles mesmos. Eles não se preocupam em glorificar a Cristo, eles trazem a glória para si, né? Ou seja, na forma com que eles ensinam, nós podemos perceber se eles fazem ou não a vontade de Deus. Aí a nossa lição cita que a imagem do fruto usada por Cristo se refere ao caráter e à conduta do profeta. Mateus 7,16, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Qual é o fruto? A nossa lição está dizendo aqui, o caráter, a conduta do profeta. Se o caráter dele é um bom caráter, ou seja, ele será uma pessoa que tem bons frutos e que de fato faz a vontade de Deus. Agora, aquele que se veste como ovelha, age como se fosse ovelha, hora ou outra se percebe que aquela pessoa não é de bom caráter, que aquela pessoa tem coisa errada, que não é uma pessoa que vive de acordo com a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. Terceiro, uma análise criteriosa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vamos encontrar muitos falsos profetas. Nós vemos, na época do profeta Micaías, que o rei não queria ouvir ele. O rei ouviu lá vários outros profetas, mas que eram falsos profetas, que só falavam a favor do rei. Aí mandaram chamar Micaías, o rei disse, mas ele só fala mal. Ele só fala coisa negativa ao meu respeito. Na verdade, ele só falava a verdade. Ainda que fosse uma coisa negativa, ainda que não fosse de acordo com a vontade do rei, né? Então, é necessário ter muitos Micaías, muitas pessoas que acham como profeta Micaías, ainda que tenha que falar que não, ou que está errado, mas que falemos aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Então, existem muitos falsos profetas, conforme nós vemos no Antigo e no Novo Testamento, que profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir. E não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. Isso aqui eu tenho dito com frequência. Eu me preocupo quando algumas pessoas, cantores, pregadores, usam de forma quase como um amuleto. Deus mandou dizer, assim diz o Senhor, Deus está mandando e tal. Quando Deus está direcionando, glória a Deus. Se é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora, nós temos que ter cuidado para não usar esse tipo de expressão sem que Deus esteja nos direcionando. Porque a Bíblia diz, ai daquele que disser, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito, né? Então,
nós vemos que Jesus afirmou que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:11, né? Precisamos vigiar para nós não sermos enganados. Então, para concluirmos, nós vemos que a Bíblia revela que Deus é bom e que Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas, em especial, a nossa salvação. Deus é bom, é um Pai amoroso. Ele nos dá muitas bênçãos materiais, mas a melhor bênção, que é a bênção especial, é a salvação. É o meio de nós termos possibilidade de vida eterna. Deus continue abençoando a todos. Nos próximos dias traremos um comentário sobre a lição 13, a verdadeira identidade do cristão, que é a lição que fecha esse comentário sobre os valores do reino de Deus. Deus continue abençoando a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.